Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live sobre a jornada da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e a sua importância, os seus desdobramentos no decorrer dos séculos. E aí eu falo para você, a Reforma Protestante não foi simplesmente algo que mudou o contexto religioso da época até hoje, mas também ela mudou o contexto social. Como toda revolução, necessariamente precisa ser algo muito abrangente. E aí essa reforma ela trouxe um conceito muito forte, porque ela agiu ali no poder político da época, no poder econômico, no poder filosófico da época. Então, desde já, para que eu possa compartilhar a tela com vocês, eu quero pedir a vocês para que vocês possam compartilhar essa live, fazer um pedido muito especial. Compartilhe essas lives com seus amigos, com seus familiares, para que junto nós possamos, nessa noite, aprendermos mais um pouco. Pegue um caderno, pegue uma caneta, para que nós aqui teremos a oportunidade de conhecer mais sobre a Reforma Protestante. Bem, é importante lembrar que durante a aula vai aparecer um QR Code. Pessoal, o que tem nesse QR Code, O QR Code ele vai te direcionar para o grupo VIP do WhatsApp. Durante essa semana eu vou estar disponibilizando um e-book gratuito sobre a jornada da Reforma Protestante. Então, as pessoas que vão ter a oportunidade de ter esse e-book serão somente as pessoas que estão no meu grupo VIP do WhatsApp. Então é importante você ler o QR Code para que você possa ser direcionado ao grupo do WhatsApp, ok? Então vamos lá. Pessoal, é importante lembrar, principalmente a questão do que é a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante nada mais é do que a ideia de que em algum momento a igreja tinha uma forma e essa igreja ela precisou em outro momento de uma reforma. Vou repetir para ficar muito mais claro. A igreja ela tinha uma forma e em algum momento da história essa igreja precisou de uma reforma. Por quê? Nos primórdios ou nos princípios da igreja, a igreja ela tinha aquilo que Cristo tinha deixado como forma, os seus ensinamentos, os seus princípios, aquilo que vai ser continuado através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos e dando continuidade ali até o decorrer de toda a história da igreja através dos seus apóstolos, Principalmente ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre aquela igreja ali ela recebe, o Espírito Santo de Deus e ali, a partir dali, eles são revestidos de poder para que possam anunciar aquele Jesus que eles estavam andando com ele, Então, a Reforma Protestante, ela tem essa questão importante, por quê? Porque a igreja nos seus primórdios, ela tinha essa forma, E essa igreja, ela durante um tempo, ela foi muito perseguida. E por ser perseguida, a igreja muitas das vezes ela tinha, por exemplo, os seus locais de culto, muitas vezes que eram as casas daquela época, tinham seus locais de culto destruídos. Por quê? A igreja naquela época ela era perseguida. Só que chegou um momento que a igreja de perseguida, ela passa a ser a igreja não mais perseguida. Olha que interessante. A igreja de perseguida, ela passa a não ser mais perseguida, Então aí vai acontecer algo ali por volta de 312 da era cristã, ali quem comanda aquele governo, o Império Romano naquela época, é o imperador Flávio Valério Cláudio Constantino, ou Constantino Grande, Ele tem o governo daquela época, só que o Império Romano ele está em crise, o Império Romano ele está em fragmentação. Ele está passando por um momento de dificuldade. O que acontece? A história vai dizer que Constantino ele tem um sonho. Nesse sonho que Constantino vai ter, a história diz que ele viu uma cruz iluminada e através dessa cruz ele ouviu uma voz dizendo que através daquele sinal ele iria vencer. Constantino já pega aquele sonho e diz que a partir de agora ele é cristão. Olha que interessante. Então, a partir daquele momento, a igreja de perseguida, ela vai passar a não ser mais perseguida. Por quê? Olha que interessante. Aí falando ainda mais sobre Constantino, Não há como avaliar as intenções do imperador ao se converter, mas parece certo considerar, como fazem muitos historiadores, é que ele, Constantino, imaginou aproveitar-se da propagação do cristianismo para deter a fragmentação ou a crise, como eu disse para vocês,
do Império Romano, que ali estava começando, né? Então, a gente vai perceber que agora quem buscava notoriedade tinha que frequentar a igreja, pois a presença imperial ela facilitou a igreja a acesso a cultos. Então, por exemplo, aconteceu de que os locais que eram destruídos pelo momento que a igreja estava sendo perseguida, agora foi restaurada. Então, ou seja, a igreja, em vez de se estabelecer em um processo de ter mais a oportunidade de buscar a Deus, a igreja ela vai entrar no princípio de comodismo. Por quê? Não sei se você já ouviu alguma pessoa passando com isso, ou talvez até você mesmo, né? E nós, seres humanos, acontecemos muito isso conosco, né? Quando as coisas estão tudo bem em nossa vida, o que acontece? A gente deixa Deus de lado, né? Quando as coisas começam a piorar, quando as coisas começam a apertar, né? Uma linguagem muito mais cristianizada, a gente começa a buscar a Deus, a gente quer buscar a Deus, né? Então, foi o que aconteceu. A igreja, de não ser mais perseguida, essa igreja ela passou agora a ser uma igreja que não era perseguida, e aí começou a entrar no processo de comodismo, né? Acompanhe comigo aqui no slide, porque em 313, 312, quem ali tinha a ideia do imperador era o imperador Constantino o Grande, né, que era o imperador da época. Em 313, o imperador ele vai publicar no Edito de Milão, e aí ele dá aos cristãos a liberdade de culto, como eu acabei de informar para vocês. Em 325 depois de Cristo, ele vai convocar o primeiro concílio de Nicéia. Eu não vou explicar aqui para vocês o que seria o concílio de Nicéia, porque o concílio de Nicéia demandaria muito tempo. Então, eu vou pular essa parte, e em outra oportunidade, quem sabe, a gente vai falar mais um pouco sobre o concílio de Nicéia, né? Então, vamos continuar. Em 380, é uma data muito importante quando a gente fala dessa deformação ou dessa desconfiguração da igreja, porque a igreja que tinha uma forma, ela vai se desconfigurando, ela vai se deformando, né? Então, em 380, a igreja ela vai se unir ao poder político, e ali sendo proclamado o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então perceba, a igreja, vou repetir diversas vezes, a igreja que estava sendo perseguida, agora o ambiente que ela está, ela é proclamada, aquilo que as pessoas seguem, que é o cristianismo, ela é proclamada como a religião oficial do Império Romano. Então, eu fico imaginando às vezes que alguém talvez acordava pela manhã e talvez saia na rua e a notícia era algo muito fácil de se ouvir, né? Então alguém dizia, você está sabendo da notícia? Qual é a notícia? A notícia é que agora todo mundo no Império Romano ele é cristão, porque o cristianismo foi proclamado como a religião oficial do Império Romano. Então, ou seja, aquelas pessoas tinham a notícia que elas eram cristãos, só que acontece, as pessoas não sabiam na verdade nem o que seria ser cristão, né? Então, eu costumo dizer, e esses dias eu tenho ministrado na minha igreja local sobre a Reforma Protestante, e eu tenho falado que as palavras de Paulo, quando Paulo escreve ali em Romanos capítulo 12, ele diz assim, ó, não vos conformei-vos com este mundo, é uma palavra muito profética. Por quê? Porque aconteceu naquela época, né? E aí vai acontecer também nos nossos tempos. A igreja, em vez de exportar o evangelho, a igreja está importando aquilo que é do mundo para dentro da igreja. Então, no século seguinte, o paganismo ele vai se misturando, né, o culto cristão, e aí vai se introduzindo várias práticas, né? Aí, nesse momento aí dessa igreja que tinha uma forma, que está se deformando, que está se desconfigurando, é aí que vai surgir a ideia papal, a ideia de missas, a ideia de velas, a ideia de veneração aos santos, a ideia de questões que vêm do paganismo para dentro da igreja, né? Então, vão criar um conceito do purgatório, né? Aí eu vou falar mais na frente, a venda de indulgências, que também eu vou falar mais na frente, né? E muitas outras coisas, né, que aconteceu. Com a igreja proclamada, ali, né, a religião oficial do Império Romano, pessoal, o que vai acontecer? Essa igreja, ela agora vai ter que ser mudado o nome dela, né? Então, a partir dali, naquele momento, vai surgir o nome, né? A Igreja Católica Romana. Por quê? A palavra católica vem do latim universal, né? Então, a partir de agora, é uma igreja universal, porque o cristianismo ele é uma religião oficial do Império Romano. Então, a Igreja Católica ou Universal Romana, né? Então,
Aí, nesses momentos, você vai percebendo essa ideia que vai acontecendo, né? Então, em seguida, o imperador ele vai proclamar a supremacia do bispo romano, né? Então, aí é que vai entrar os princípios, ainda não de forma muito ampla, mas a ideia do papado, né? E aí a gente vai falar mais um pouco na frente, né? E aí, pessoal, com isso, né, centraliza ali em Roma, né, sobre o controle o governo, né, tanto do governo e a igreja, né? Então o bispo agora ele tem um controle tanto da questão governamental como também da questão do contexto religioso, né? Então o imperador proclama a supremacia do bispo, que esse bispo agora tem a centralizar em Roma ali o seu controle tanto do governo como também da igreja, né? Essa igreja que está sendo deformada, daí em diante, nós vamos ver agora, em vez de união, nós vamos ver discórdia, desunião, conflitos e disputas que desconfiguravam a igreja ao longo dos séculos, né? Então, essa igreja vai se desconfigurando da forma que Cristo tinha estabelecido, né? Aí nós chegamos naquilo que nós chamamos da supremacia do catolicismo, né? Então, no seu apogeu do papado, né? Quando nós chegamos ali por volta de 1198 da era cristã, nós chegamos no papado agora ali do Inocêncio III, né? E aí eu quero já te explicar rapidamente, né? A palavra papa, pessoal, significa pai, né? Então, esse papado ele tem esse domínio agora ali, porque quem governa é o papado, né? O papa. Então, pela primeira vez na história, Inocêncio III, ele vai, né, passar a representar o apogeu do papado da Idade Média, e o Papa, na pessoa de Inocêncio III, vai fazer algo muito inusitado. Ele se denominou, né, olha só que interessante, ele se denominou o Vigário de Deus na Terra. Ou seja, até então, os pontifícios, né, que eram os papas romanos da época, se haviam simplesmente se designado como vigários de Pedro, né? Só que o clero, naquela época, por Inocêncio dizer que era o substituto de Deus, e também quando nós chegamos na Idade Média, essa igreja ela vai, como que eu posso dizer, vai prender, vai evitar o acesso da Bíblia para os leigos, ou melhor, para as pessoas que não tinham conhecimento. Essa Bíblia só vai ter acesso às pessoas que tinham condição financeira, né? Então, Inocêncio III, né, no apogeu do papado, né, na grandeza ali do papado daquela época, ele vai dizer que ele era o substituto de Deus. Então, o clero daquela época, né, o contexto religioso daquela época, recorria espontaneamente a Inocêncio III. Tudo que era para ser resolvido recorria a quem? A Inocêncio III, para que ele pudesse resolver, né, os problemas tanto os administrativos e também os problemas pastorais daquela época. Então, aí nós estamos no momento da supremacia do catolicismo. Lembrando que catolicismo, né, é a ideia de universal, né? Então, a igreja que tinha uma forma, por se unir ao Estado daquela época, que era o Império Romano, e o Império Romano anunciar como a religião oficial do Império, a partir daí você vai perceber que essa igreja ela vai tendo uma outra forma de viver, diferente da forma que Cristo tinha estabelecido. Ainda falando sobre a supremacia do catolicismo, é interessante dizer que o governo da igreja estava se tornando cada vez mais centralizado, né? Então, o que causava problemas devido às dificuldades de comunicação e à cúria romana, né? Então, que ainda estava se organizando. Então, aquele processo foi um processo trabalhado de forma muito lenta, né? Continuando ainda sobre a supremacia do catolicismo, né? Perante os soberanos daquele mundo, o Papa ele era o representante de Cristo, né? Ele era o representante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na maioria dos documentos daquela época que o Papa ele escrevia, ele colocava que ele era representante de Cristo. As pessoas, por não terem acesso à Bíblia, à Palavra de Deus, e quem só tinha, como eu disse, acesso à palavra, as pessoas que eram mais ricas, né, que tinham uma condição financeira, e principalmente os homens, porque as mulheres naquela época, elas nem mesmo elas tendo condição financeira, elas não poderiam ter acesso à Bíblia, né? E aí eu estou falando do período da Idade Média. Então, mais de 20 vezes ocorre, né, esta forma nos documentos dos pontifícios, né, ou do Papa, né, e principalmente ali
no período de Inocêncio III, que aí ele vai se designar como o vigário de Deus ou o substituto de Deus, né? Daí se seguia que o poder do império devia estar subordinado ao sacerdote. Então, ou seja, em vez do império ser algo maior do que o contexto do sacerdócio, da religião, né, o sacerdócio, ele era, na verdade, o império ele era subordinado ao sacerdote. Então, ao mesmo do fórum ético ou também nas questões das medidas, né, que eram precisas ser tomadas. Então, em que o comportamento do imperador ele estava sujeito às normas da moralidade, que é aquilo que a igreja instituía, isso naquela época, né? Ainda falando sobre a supremacia do catolicismo, né, exemplificando essa ideia de igreja e Estado, o que acontece? A igreja ela é o luzeiro maior, né, aquele que ilumina o dia, e o passar que o Estado ele era o luzeiro menor, aquele que ilumina a noite. Então, esse é um processo da supremacia do catolicismo romano, tá? Por isso que Inocêncio III ele chegava a dizer, né, que era o Papa quem confere tirar as coroas dos soberanos, né? E aí, tendo alcançado as culminâncias do poder temporal ali durante a Idade Média, a Igreja Católica ela tornou-se, na Igreja Universal, ela tornou-se a mais rica e sólida instituição da Europa Ocidental. Então, ela era considerada a constituição, né, ou melhor, a continuação do Império Romano, do Ocidente, que ruíra no ano de 456, e os arcebispos, bispos, cardeais e os abades, eles transformaram-se ali em poderosos senhores feudais, né? E esses feudais eram os nobres na Idade Média que destinham terras dentro do sistema feudal, tá? Para você que não entende o que significa sociedade feudal, eu quero aqui rapidamente explicar. Então, nessa hierarquia havia o clero, né, a nobreza e os servos, né? Então, o feudalismo ele foi a estrutura social e econômica da Europa Ocidental, né, durante a Idade Média, e ali ocorreu por volta do século V, o século de número 14, né, esse sistema, né, que se baseava em grandes propriedades de terra, né, chamadas de feudos, que pertenciam, né, aos senhores feudais. Então, a produção nessas terras eram realizadas por trabalhadores servos, né? Então, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma ideia de ser do ambiente feudal, eles tinham os seus servos para que pudessem trabalhar para eles, né? Então, esse é o processo do sistema feudal. Além disso, eles mantinham pleno domínio sobre a população, tanto do ponto de vista religioso quanto também social. Então, desobedecer lhe implicava em severas punições. Então, o Papa ele era hábito em questões políticas e também em questões científicas. Então, eu já aproveito para vocês, para tentar já deixar de forma mais clara o que nós trabalhamos durante esse primeiro bloco. Por quê? Nós vamos agora passar para o próximo bloco, e nesse próximo bloco nós vamos falar agora sobre os pré-reformadores, sobre a Reforma Protestante e também sobre a pós-reforma. Esse primeiro bloco foi só para mostrar para você que essa igreja tinha uma forma, essa igreja foi se deformando por conta de ser ter uma união entre Estado e Igreja, né? Então, essa igreja ela foi se desconfigurando do seu sentido original, né? Então, ali chega na supremacia do catolicismo, onde a igreja ela vai crescendo e ela vai tendo o maior número de propriedades daquela época, e ali no sistema ou sociedade feudal, tá? Então, no próximo bloco, nós vamos ver, né, as reações e a decadência moral do papado com os pré-reformadores, tá bom? Fique aí e nós voltamos no próximo bloco. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar
que Deus precisa de rasas indulgentes. Estão tentando nos convencer que por nossa força abraçal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais, e a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Mas à luz de velas um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo viverá pela fé. É o justo viverá. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais, e a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Pessoal, como nós vimos no último bloco agora, no primeiro bloco, essa deformação da igreja naquele momento, e principalmente quando essa igreja ela vai se unir Estado e igreja, né? Essa união, e aí principalmente o cristianismo como religião oficial do Império Romano, a partir daí, é que vai surgir, né, as questões, né, como eu disse para vocês, principalmente do poder econômico daquela igreja. Então a igreja ela tinha poder, né, aquisitivo muito grande. Então
as pessoas que eram contra aquela forma da igreja daquela época, eles tinham que denunciar. É aí que nós entramos nos pré-reformadores, né? Então, ou seja, os ideais da reforma não surgiram da noite para o dia, né? Muitos antes de Lutero, como já havia dito, existiram ali pré-reformadores que planejavam deixar a igreja, mas assim corrigir os rumos. Eles não queriam deixar a igreja, mas assim corrigir os rumos dela, né? Então, protestando contra a corrupção e o luxo que nela instalara-se. Então, alguns pagaram com a vida, né, a ousadia desse confronto, né? Então, deve-se considerar que desde seus primórdios, a igreja ela reagiu às impurezas que infiltravam nela, né? Então, aí nós chegamos ali no período dos pré-reformadores. Por quê? Os alertas, pessoal, de Jesus aos discípulos, eles ecoam ali nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro e também de Judas, sobre as recomendações contra as apostasias, né? Então, essa igreja ela vai perdendo o contexto da fé. A igreja vai deixando o princípio da palavra, a igreja vai deixando o princípio da fé, e aí você vai ver que o alerta de Jesus sempre aconteceu sobre essa ideia da apostasia. Então, tendo início ali no primórdios da igreja, mas também aconteceu e está acontecendo nos últimos tempos, né? Eles eram prenunciadores da vinda de Jesus e delimitarem numa forma, delimitarei agora aqui de uma forma temporal, a partir da Idade Média, alguns desses nomes, e aí nós estamos falando dos pré-reformadores, né? Dentre eles, dos pré-reformadores, nós temos ali Guilherme de Roquehan, né? Guilherme de Roquehan foi um frade franciscano e filósofo inglês, conhecido por seu princípio da navalha de Roquehan, que priorizava explicações simples para os fenômenos, né? Então ele entrou em conflito ali com a Igreja Católica, ou a Igreja Universal, e ao defender que o Papa ele não deveria ter poder sobre as questões políticas, e aí ele criticou o acúmulo de riqueza pelo clero, né? Então, acusado de heresia, ele fugiu para a corte do imperador Luís IV, né, onde ele continuou suas críticas à autoridade papal, principalmente ali a ideia dos pré-reformadores era criticar o papado daquela época, né? Então, influenciando ideias que prepararam o caminho para a reforma protestante, né? Outro reformador conhecido, e esse é bem mais conhecido, é John Wycliffe, né? Tem uma frase de John Wycliffe que eu tenho falado muito esses dias, principalmente na minha igreja local, que John Wycliffe levantou uma frase, e essa frase ela continuou durante todos os processos dos outros reformadores, né? Dos pré-reformadores, né? Por isso que eu disse, né? A reforma, contundentemente, nós não só falamos reforma, mas são as reformas, porque foi algo muito processual acontecendo no decorrer da história. Então, John Wycliffe dizia, né? A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia, né? Então, a missão de John Wycliffe era voltar essa igreja aos princípios da palavra. Então, ou seja, John Wycliffe queria muito que toda a igreja tivesse acesso à palavra e não só as pessoas nobres daquela época. Então, John Wycliffe, né? Nasceu em 1328, morreu em 1384 e ele foi um teólogo inglês e crítico da Igreja Católica, defendendo ali que a Bíblia e o Papa era a autoridade suprema, ou melhor, que não era a autoridade suprema, e ele traduziu a Bíblia para o inglês, permitindo que o povo comum tivesse acesso às escrituras. Wycliffe ele criticou a riqueza e a corrupção do clero, e defendendo uma vida de simplicidade para a igreja. Suas ideias influenciaram reformadores como John Hus, mais tarde, e Martim Lutero, abrindo o caminho para a reforma protestante. Ainda falando sobre esses pré-reformadores, aí eu lembro de John Wycliffe, porque a história vai dizer que John Wycliffe, pessoal, mesmo após a sua morte, a igreja daquela época, ela levanta uma reunião, e nessa reunião eles anunciam que John Wycliffe ele era um herege. Então, mesmo após a morte de John Wycliffe, a igreja ela considerou John Wycliffe como herege. Só que a frase de John Wycliffe continuou, influenciando, por exemplo, o próximo reformador que a gente vai falar, que é John Hus, né? A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia, né? John Hus, ele foi um teólogo também, reformador tcheco, que ele criticou também a corrupção e principalmente o poder excessivo, né, da Igreja Católica daquela época. Então, inspirado nas ideias de John Wycliffe, ele pregava que a autoridade da Bíblia estava acima do Papa, e ele defendia reformas como a comunhão em ambas as espécies, ou seja, a ideia do pão e o vinho,
para todos os fiéis, não só para as pessoas que eram de classe alta, né? Então, suas críticas lhe renderam uma condenação muito complicada, porque ele foi condenado por heresia no Concílio de Constância, onde ele foi executado na fogueira, né? Suas ideias influenciaram profundamente a Reforma Protestante e o movimento lusita ali na região da Boêmia. É interessante que quando John Hus estava sendo queimado, a história vai dizer que John Hus ele começa a cantar hinos, e no meio que ele estava sendo queimado, aquele processo todo ali, por conta de ser considerado um herege pela própria igreja, por pregar contra as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja, a história vai dizer que John Hus dá um grito ali no meio daquela fogueira, ele quase morrendo, e ele diz o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não vão conseguir matar na fogueira. Olha que interessante. Era algo profético que John Hus estava anunciando. Ganso, a palavra ganso vem da palavra Hus, John Hus, significa ganso. Então ele diz assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um. E aí acontece, depois de 102 anos depois, nasce uma criança. Essa criança é colocado o nome dele de Martim Lutero, e a partir daí é que começa a Reforma Protestante. Então, John Hus ele apontou de forma muito profética, depois de 102 anos, aquilo que John Hus vai falar vai se cumprir, né? Então, continuando ali, nós temos o Jerônimo Savonarola, que foi um importante também no processo da Reforma Protestante, né? Principalmente ali dos pré-reformadores. Além dele, né, nós temos ali o cisma do Ocidente, né, entre as divisões que estavam ocorrendo, então, ou seja, tinha pessoas pregando contra a igreja, né, contra o poder excessivo da igreja, o poder papal, as vendas de indulgências, né, que a gente vai chegar agora. Então, essas pessoas levantaram-se contra elas de forma muito ousada para combater contra o sistema que tinha naquela época, que era muito maior do que o governo. Então, ou seja, todo o contexto econômico, social daquela época era dominado pela Igreja Universal daquela época, ou seja, a Igreja Católica Romana, né? Então, a igreja que tinha a sua forma, ela foi se desformando de forma muito mais ampla. Então, aconteceu o que nós chamamos do cisma do Ocidente, então, ou seja, aconteceu muitas divisões, não foi simplesmente os pré-reformadores que fizeram o que eles fizeram, mas o cisma, as divisões que foram surgindo, foi se levantando ali um princípio de 3 papas, né, que vai se levantar naquele período ali de 1377 a 1477, né? E quando esses papas se levantam, há uma divisão no meio deles. O interessante é que por volta de 1268 ali em seguinte, né, tinha um rei chamado Felipe IV, né, ali da França. Ele, decidido a cobrar imposto à igreja, ele vai ali diante da igreja dizer que vai ter que cobrar imposto, né? E o Papa Bonifácio VIII, ele ameaçou o Felipe IV de excomunhão. O Felipe ele vai recuar, só que porém ele convoca a Assembleia Geral em 1302 e ali aprova logo em seguida a cobrança de impostos à igreja. Em 1303 morre o Papa e o rei agora vai pressionar para a escolha de um Papa francês. O Papa Clemente V se transfere agora para Roma, para a cidade francesa de Avião, e ali começa então o chamado cativeiro de Avião, né, que duraria ali até 1377, período em que os papas submeteram-se ao rei da França, tá? Então, quando a gente fala das vendas de indulgências, eu tenho até aqui um podcast no meu canal, eu já aproveito agora também para você fazer um pedido também especial, que você possa se inscrever no meu canal do YouTube e ativar as notificações para que vocês possam ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que nós temos preparado para vocês de forma gratuita aqui no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Então, a venda de indulgência ela começou principalmente ali na Alemanha. Um pregador chamado John Etésio, ele tinha essa missão, né? Então, especialmente ali no século de número 16, foi um fator crucial ali para a Reforma Protestante. Por quê? As indulgências elas permitiam que os fiéis comprassem a remissão dos pecados. Então, ou seja, por exemplo, uma pessoa que morria e eu tivesse um parente que tinha morrido, eu simplesmente abraçava aquilo que John Etésio falava, né? Que eu pagando
ou colocando uma moeda sobre o cofre da igreja, e quando essa moeda caísse lá no fundo do cofre, eles falavam essa heresia, e de forma muito respeitosa estou falando isso, e aí eles diziam que essa alma saía do purgatório, que foi um conceito ali da Idade Média, né? Ali por volta de 500 depois de Cristo. Então, eles diziam, né, que uma moeda que quando caísse no cofre, e principalmente a pregação de John Etésio, essas almas elas saíam do purgatório e elas iam para a eternidade. Então, John Etésio, né, afirmava que sua compra garantia a salvação. E isso gerou descontentamento, né, especialmente ali entre os teólogos como Martim Lutero, em 1517, a ponto dele publicar, né, ou fixar as 95 teses criticando, né, as vendas de indulgências, né, e a autoridade da igreja também. Então, Lutero ele argumentava que a salvação ela era um presente de Deus e não poderia ser comprada, né? Então, essas reações levou ao fortalecimento das doutrinas protestantes e ao surgimento de novas denominações cristãs, ali marcando um período significativo ali da história ocidental, tá? Então, nós chegamos aqui na Reforma Protestante. Renan, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi algo que ela já tinha um plano de fundo, já tinha reformadores que ajudaram a Martim Lutero a fixar as 95 teses no ano de 1517. Houve também ali o Renascimento, foi um processo onde as pessoas tinham acesso às artes, tinham acesso às literaturas, né? Então, a Reforma Protestante ela teve uma ajuda muito forte também do Renascimento, né? Além do Renascimento, nós temos ali a imprensa, né? A impressão ali naquela época através de Gutenberg. Então, a Reforma ganhou muitas coisas que deram força para Martim Lutero, né? Então, à luz de vela, Martim Lutero abre o texto de Romanos capítulo 1, verso 17 e lê: o justo viverá pela fé, né? Então, a partir daí, Lutero, que era um professor dentro da universidade ali, ele vai fixar no dia 17, né, de 1500 ou melhor, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai fixar as 95 teses. Então, Martim Lutero ele afixa as suas teses na igreja do castelo de Wittenberg e desafiando ali a venda de indulgências, né? Segunda coisa, ele critica a igreja, né? Lutero questionou a autoridade papal e a prática que a salvação não pode ser comprada, né? Então, ele tinha um apoio popular, porque suas ideias rapidamente ganharam apoio entre o povo e outros reformadores por conta da imprensa e por conta das pessoas terem acesso à literatura daquela época, né? Então, o início de um movimento. Então, esse evento ele marca o início da Reforma Protestante ali em 1517 e levando ali a criação de novas denominações cristãs. Então, a igreja ela vai começando agora de forma muito devagar a voltar para a forma que Cristo tinha estabelecido, né? Logo após a reforma, nós vamos ver ali após reforma. Ali após reforma nós temos a contra-reforma, que hoje eu não vou falar sobre a contra-reforma, que a contra-reforma nada mais foi do que a igreja contra aquilo que foi estabelecido na reforma, né? Então, após a reforma, ela tem sua importância muito grande, porque foi ali que foi levantadas as denominações, ali que foi levantados os fundamentos para aquilo que foi fixado por Martim Lutero nas 95 teses. E você que não leu ainda as 95 teses de Martim Lutero, hoje a internet dá muito facilidade de você acessar, então procure depois. A maior parte dos textos das 95 teses de Lutero vai falar sobre o poder excessivo papal e também sobre as vendas de indulgências também, né? Então, após a reforma, ela vai trazer uma diversificação do cristianismo, né? Então, surgimento de várias tradições protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, né? Então, mudanças sociais e políticas aconteceram, porque a reforma ela impulsiona a luta por maior liberdade religiosa e ali contribuiu para o surgimento do Estado-nação, né? A ideia de educação e leitura da Bíblia foi um incentivo muito grande para a alfabetização daquelas pessoas. Então, a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas daquela época tornaram, né, acessível ao público. Então, foi aí que começou esse processo de reforma e pós-reforma. Conflito religioso aconteceu porque geraram guerras e conflitos, né, como a Guerra dos 30 Anos, refletindo ali tensões entre os católicos e também os protestantes, né?
Então, deixando mais claro possível para que você possa entender, né? A ideia de protestante, né? Reforma protestante é porque houve um momento que levantaram homens e principalmente o pai da reforma, como nós podemos dizer, não foi só ele, claro, como eu falei durante toda a aula, mas fixou ali as 95 teses na igreja de Wittenberg. Então, a partir daí, nós vamos ter, né, essa ideia de protestar, né, para que a igreja pudesse voltar ao seu estado normal. Então, na verdade, nesse protestar houve uma divisão, né? Então aí houve tensões entre os católicos e os protestantes, né? Então a venda de indulgências, para você entender mais, ela vai surgir na Alemanha, né? Então a venda de indulgências ela traz essa ideia dos 5 solas, né? Os 5 solas foi o fundamento daquela igreja daquela época. Então as 5 solas ela vem do latim, sola significa somente, né? Então eles tornaram fundamentais para a teologia protestante durante a Reforma. Então elas vão sintetizando, né, os princípios centrais do pensamento reformista, e aqui está para vocês verem aqui no slide, uma descrição de como surgiram, né, o contexto ali da Reforma, né. Houve ali críticas à Igreja Católica, porque durante a Reforma Protestante os reformadores, como Martim Lutero e João Calvino, eles criticavam, né, as práticas da Igreja Católica, e ali eles enfatizavam a necessidade de retornar às raízes do cristianismo, né? Então ele busca por verdades bíblicas, porque os reformadores eles queriam restaurar o ensino bíblico puro e a verdadeira essência da fé cristã dos seus primórdios, como eu falei no começo da aula. Então, o que levou à reformulação dos princípios dos 50 solas, né? Ou melhor, dos 5 solas. Foi escrito errado aqui. Os 5 solas, tá? Então, esses solas são o sola escritura, somente as escrituras, o sola fide, somente a fé, o sola gratia, somente a graça, o solos Christus, somente a Cristo, o soli deo gloria, somente glória a Deus, né? Então, é nesse momento que vai surgir essa oportunidade, né, de que o fundamento da igreja teria que ser baseado nesses 5 solas, né? Pessoal, nós vamos aqui já finalizar a nossa aula de hoje, né? E aí eu quero já aproveitar para vocês, para quem não conhece, né? Eu sou escritor, escrevi um livro, se eu muito não me engano, foi ano passado, e esse livro fala sobre a história da igreja, né? Então, mostrando aqui para vocês. E aí eu quero te convidar, se você quer conhecer mais sobre a Reforma Protestante, sobre o contexto da história da igreja, quero te convidar a adquirir esse livro, tá? De uma forma promocional na loja da Wiclap. Você só lê esse QR Code aqui, você vai ser direcionado para o meu grupo do WhatsApp, e aí você entra em contato comigo, e aí eu te direciono para o site da Wiclap. Você vai encontrar também na Amazon e outros sites também, tá bom? Então, esse livro ele é uma análise, né, abrangente dos principais momentos da história da igreja, desde ali a fundação, dos primórdios da igreja, até a igreja contemporânea. Claro, aqui o livro não fala de toda a história da igreja, mas fala sobre os momentos mais importantes da igreja, né? Então, o objetivo do livro é proporcionar uma compreensão profunda, né, e acessível aos eventos ali que moldaram a igreja ao longo do século. Então, eu destaco ali a importância de cada momento ali da formação cristã, tá bom? E outra novidade que eu tenho para vocês, que eu quero já aproveitar essa live para lançar, é que no ano que vem, pessoal, eu vou estar lançando um curso sobre a história da igreja, tá? Ano que vem eu vou lançar esse curso, A História da Igreja, uma jornada através do século. É uma novidade para o ano que vem. Se você quer participar, se você gostou dessa aula de hoje e você quer continuar aprendendo sobre a história da igreja, claro, de forma muito mais profunda, trabalhando com formas sistemática, eu quero te convidar a entrar no meu grupo do WhatsApp VIP, e aí no ano que vem eu vou disponibilizar esse curso onde eu estou ainda pensando se vai ser gratuito ou a gente vai cobrar um valor simbólico, tá bom? Então, mais novidades, mais questões sobre o curso eu vou dar no ano que vem. Mas aí, para você poder estudar comigo sobre a história da igreja, eu preciso que você entre no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos. Você que ainda não compartilhou essa live, terminando essa live, compartilhe, ou você talvez que está assistindo agora essa live, compartilhe
com o maior número de pessoas possível, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Hoje, 31 de outubro de 2024, nós comemoramos os 507 anos da Reforma Protestante. É uma igreja que tinha uma forma, foi deformada, mas precisou voltar à sua forma original. E nós, hoje, não podemos deixar a igreja ser deformada. Pelo contrário, essa igreja tem que ter uma forma. E essa forma que a igreja precisa ter é a forma que Cristo estabeleceu para ela. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Até a próxima.